Vivi tanta coisa legal nesses últimos dias que eu senti de abrir esse vídeo aqui para simplesmente relatar. Acho que vai sair muita coisa útil aqui, porque eu acabei de sair do ashram que eu tava. Para quem me acompanhou lá no Instagram, passei alguns dias aqui, passei 2 dias na verdade no ashram, que eu me formei. Ashram, para quem não sabe, é um lugar onde você vai praticar yoga, onde você vai se internalizar, onde você vai aprender sobre yoga. E saí de lá desses 2 dias com uma coisa tão diferente, tão conectada aqui comigo, sabe? Por mais que eu viva muito bem os meus dias, quando eu vou pro ashram, eu consigo conectar uma camada minha, um ser, uma camada do meu ser mais interna, que fica mais guardadinha lá dentro. E que ela, quando a gente está envolvido com as coisas aqui de obrigações e o papel que a gente vai executando aqui fora, ela não fica tão acessível como é quando a gente está num ambiente como o ashram, que é um ambiente feito, propício para isso, né? A gente não está lá com foco em trabalho e crescimento e desempenho profissional, né? A gente está focado nessa camada interna. E desse lugar é incrível como começam a vir mais e mais experiências. Quando a gente está habitando esse lugar interno de conexão, é incrível como as experiências simples, elas se tornam amplamente profundas, amplamente sagradas. A gente vai percebendo o sagrado na nossa vida, na comida que você come, no ar que você respira. Sabe, cara, é até difícil de falar isso, porque só faz sentido quando você vive. Só faz sentido quando você sente isso. E o ashram para mim sempre foi muito isso, sempre foi tornar sagrado cada pequena coisa da sua vida. Isso vai nos tirando daquela coisa de eu preciso de grandes coisas, porque o ashram é um lugar muito simples. E a tua vida fica muito simples, rica e simples. Porque simplicidade não é diferente de riqueza. Ela fica rica de profundidade, ela fica rica de experiência. Por exemplo, começando a contar um pouquinho das coisas que eu vivi, né? Uma noite, eu simplesmente disse pro Vatias, que é um amigo meu, que ele é filho do Guru, disse, vamos fazer uma fogueira hoje à noite. E aquilo veio muito espontâneo, assim. E, cara, foi uma noite tão mágica de fogo, de fogueira. A gente fez uma fogueira bem próximo do mato, assim, do ladinho da natureza, na frente de uma árvore quase. E daqui a pouco a gente começou ali, tava frio, e daqui a pouco foi se criando uma atmosfera tão sagrada, tão profunda espiritualmente. E aí você pensa, mas o que de tão especial? Tudo. Nada e tudo. Simplesmente o fato de você estar cercado de natureza, mas não tá ali com a mesma mentalidade, com o mesmo mindset que você vive a tua vida, não. Você tá ali realmente sentindo a natureza te abraçar, cara. Sentindo que a natureza queria que você estivesse ali. Sentindo as estrelas, sentindo o céu mudar, olhar para o céu, uma coisa que eu que moro em apartamento, talvez vocês, a gente não tenha muito isso, morando em cidade tem a poluição visual, a poluição atmosférica, você olhar para o céu e se conectar com as estrelas, se conectar com onde você saiu, de onde você veio, sabe? E teve um momento que eu comecei a ficar tão grato por aquilo, me conectar tanto com o fogo que estava ali, que eu simplesmente senti, eu parei ao lado da fogueira e eu disse para a floresta, eu disse para a natureza, né, para a floresta, que é onde a gente estava, que eu oferecia aquele fogo sagrado para a natureza, que era para ela, que a gente estava fazendo aquele fogo. Naquele momento, a gente não começou por ela, mas quando eu senti isso, de uma forma espontânea, eu decidi falar isso. E quando eu falei isso, cara, foi tão incrível que começou a pegar fogo num lugar que não estava fogo, foi instantaneamente, começou a pegar fogo numas folhas ao redor, assim, e esse fogo começou a se alastrar, começou a correr em direção à árvore, em direção à floresta, como se a árvore estivesse puxando o fogo para ela. E aí você pensa, nossa, mas deve fazer mal para as raízes.
não foi o que eu senti justamente a floresta acendendo aquele fogo, puxando aquele fogo. E é tão incrível quando você começa a entrar nesse estado de flow, que você percebe que tudo está conectadíssimo. O vento sopra e esse vento que sopra diferente impacta o fogo. E aquele fogo que queima diferente impacta você. E isso ativa coisas dentro de você. Isso ativa transformações dentro de você. E aí, estando com um amigo, conversando sobre a vida, sobre yoga, sobre questões espirituais profundas, de poder compartilhar da minha jornada, de ouvir a jornada dele, e aquele fogo ali, como um simbolismo, e de repente eu disse para ele, ele estava contando uma história, e só me veio outra intuição, eu disse, olha para o fogo. E aquele olhar para o fogo dele gerou uma transformação dentro dele tão grande, dele trazer aquele fogo para dentro, transformar, porque fogo é transformação, algumas coisas dentro dele, e realmente entender, receber sinais, receber sabedoria sagrada da natureza, que ela não vem como palavras para a tua vida, ela vem como um símbolo, ela vem como a forma que o fogo queima, vem como a dança que o fogo gera. E aquilo é sabedoria, aquilo é sinal do universo. Quando você está apto a ver, quando você está apto a receber, quando você está apto a conversar. E agora entende como que isso se conecta com o que eu falei lá no início, porque o ashram e as práticas e o estado mental, o estado emocional, o estado de vibração que você entra, faz com que você comece a se sincronizar novamente com a natureza. Faz com que você não precise tanto de livros apenas para aprender sobre a vida, para receber a sua guiança sobre a sua vida, porque tudo, exatamente tudo, está conversando com você o tempo todo. Exatamente tudo está te dando sinais. Exatamente tudo está interagindo. Você está respirando e está respirando o que está na atmosfera, o que cruzou tudo. Você está respirando o ar que cruzou as árvores. Você está respirando o ar que já foi água, que já foi gotícula, que já foi oceano, que já foi rio, que já foi terra. E quando você entende, quando não existe interferência mental, tudo isso que chega até você, o que você come, o que você bebe, o que você respira, o que você olha, tudo está sendo uma troca amorosa. Tudo está sendo compartilhar, experienciar, aumentar o nível de troca de informação. E é por isso que a meditação, que um estado meditativo de vida, está longe de ser algo monótono. As pessoas acham que meditação é você ficar sem fazer nada e é algo chato. Não. Eu estou aqui para te dizer isso. Entrar em um estado meditativo não tem nada de monótono, porque você começa a perceber a infinidade de informações que estão sendo trocadas a todo momento. Você não fica sem ter o que observar, você não fica sem ter com o que se envolver. É justamente uma troca no formato do que você observa. É justamente uma mudança de frequência que faz você perceber coisas muito mais sutis do que quando você está vivendo sendo governado pela mente racional. Então, essa noite do fogo foi muito especial nesse sentido. Tem um yogi que também é um mestre para mim, eu chamo ele de Yogi Ji, é o Yogi Amandeep. E ele faz muitos rituais com o fogo. Na Índia se usam muitos rituais com o fogo. E ele sempre fala do fogo sagrado, né? The Sacred Fire. E quando você leva esse sagrado para tudo, você olha para o fogo como algo sagrado, você olha para a água como algo sagrado, a tua vida se torna sagrada. E aí a sua necessidade de coisas materiais ou mentais, status e todas essas coisas que nos colocam numa corrida dos ratos, ela diminui tanto, porque você começa a ser hábil a encontrar felicidade, a encontrar prazer, a encontrar bem-aventurança
em apenas apreciar e se relacionar com as coisas como elas são. Esse é o poder que eu sinto no ashram, esse é o nível de experiência que eu sinto lá. E outra coisa que é muito e tem sido muito importante na minha vida, cara, tem sido o fato de quem tem me acompanhado aí os conteúdos no Instagram ou aqui no YouTube que eu tenho feito, tem visto que eu tenho circulado por vários lugares, viajado, feito eventos, estado em diferentes tipos de tribos, de pessoas, de ambientes. E sabe o que tem sido muito bom para mim? Que sempre que eu percebo isso eu fico muito feliz. Eu sei quem eu sou independente do lugar. É óbvio que envolve uma sensibilidade de você se adaptar, de você saber se colocar em cada lugar, de você não ser um ignorante, que eu sou assim e pronto, acabou. Não, não é isso. Mas é você sem essência, você existir a partir de um estado de presença interno, que você é aquilo, que você não precisa performar, tu não precisa fingir o que tu não é. Existe uma adaptação para você ser legal, para você ser agradável, para você ser compatível ao lugar que você está. Mas perceber que a tua forma de ser, vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar, e não é isso que importa. Mas você conseguir ser você mesmo onde você está e conseguir se relacionar, conseguir tocar outras pessoas, conseguir ter trocas legais, conseguir despertar coisas legais nas outras pessoas, porque é muito poderoso você ser autêntico, é muito poderoso você ser natural, porque as pessoas se sentem bem, elas sentem que elas podem ser elas mesmas. Quem está aberto a isso acaba se influenciando por isso também. Então a tua aura, o teu campo magnético, a tua energia, ela naturalmente vai moldando a tua realidade, você vai existindo a partir disso. E cada vez as coisas mais incríveis vão acontecendo a partir disso. E traz um grande aprendizado de saber, por exemplo, agora eu estou indo para outro lugar. Vou me conectar com outro tipo de pessoas. Vai ser um outro ambiente. E lá eu vou ser eu mesmo também. E lá eu vou gerar trocas legais também. E lá eu vou criar uma vida legal também. Lá eu vou perceber uma vida legal também. Lá eu vou perceber o sagrado também. Lá eu vou ser eu mesmo. Lá eu vou ser feliz. Lá eu vou botar minha felicidade pro mundo. Lá eu vou botar meu jeito de ser pro mundo. Se eu estiver triste, eu vou botar minha tristeza pro mundo também. Isso te dá um senso de presença, um senso de conexão com você mesmo, que você pensa, não importa tanto para onde eu tô indo. Eu vou para lá e vai ser legal. Isso traz um destemor para tua vida. De vamos lá. Vamos viver o agora. Vamos viver selvagem. Mantenha o seu lado selvagem, seu lado autêntico, seu lado louco, seu lado estranho, ativo. Senão você vai enlouquecer. Beijo do Gui. Espero que... Acho que ficou legal esse vídeo, né? Olha só. Acho que ficou muito legal esse vídeo. Tomara que tenha ficado legal para você. Se inscreve, comenta, me diz o que tu achou. Tô gostando muito de fazer conteúdos aqui nesse formato do YouTube, que eu simplesmente ligo a câmera e falo. E é isso, galera. Beijo para vocês.